Oi pessoal, eu me chamo Paula e eu sou advogada, assessora jurídica do Movimento Nacional dos Catadores e Catadores de Material Reciclável desde a sua fundação. E a gente vai falar aqui sobre direitos e garantias e tudo mais, então a gente precisa falar sobre a Previdência Social, que é um direito muito importante e que nos garante algumas coisas, mas a gente precisa saber como é que ele funciona. Então eu queria dizer para vocês primeiro que as pessoas só têm direito a usufruir da Previdência Social se elas contribuírem com a Previdência Social. Então só tem direito a se encostar, a ter licença maternidade, a ter aposentadoria, deixar a pensão, quem contribui todos os meses para a Previdência. Se a pessoa não contribuir, ela não vai conseguir acessar esses direitos que a gente está conversando agora. Então, para que vocês entendam que os catadores, como eles são trabalhadores autônomos que se reúnem para trabalhar em associação ou cooperativa, eles precisam ter a sua previdência recolhida, ou eles mesmos ou a cooperativa em nome deles. Com isso, eles vão ter assegurados os direitos que são esses que eu falei antes. Se ficar doente, poder ficar sem trabalhar, se ter nenê, poder gozar da licença maternidade e receber enquanto não está trabalhando, sem gerar custo para os colegas e tudo mais, porque quem vai fazer o pagamento desse período em que essas pessoas não puderem trabalhar, justamente é a previdência para quem elas contribuíram. Elas pagam e depois elas usam. É mais ou menos assim que funciona. Então, por exemplo, tu pensa em te aposentar, Marcele? Sim, eu penso em me aposentar. Então, o que a gente pode dizer? Para ela se aposentar pelo INSS, com a profissão de catadora, ela durante a vida inteira vai ter que contribuir com a Previdência Social. É isso que vai definir quando ela vai se aposentar e quanto ela vai receber de aposentadoria. Sem ter contribuído todo mês, é possível que ela não consiga se aposentar. Marcele, eu queria que tu explicasse para as pessoas algumas oportunidades em que vocês recolherem o INSS é bom para a cooperativa. Quando é que o recolhimento do INSS aparece para vocês como uma coisa boa? Quando é que tu pode contar com isso? Sim, a gente conta com o INSS devido, sobre posto de saúde, em questões até que acontece na cooperativa, se um cooperado se machuca, vamos supor, perde uma mão na prensa, a gente encaminha para o INSS e aí ele tem o devido acolhimento do INSS. Já aconteceu isso aqui na cooperativa, já aconteceu sim, até não foi a mão, mas foi os dedos que o rapaz prensou na prensa e foi encaminhado para o INSS. E pôde, então, se recuperar enquanto recebia alguma coisa pelo INSS. Isso. Teve também alguém aqui que já se ausentou por gravidez e teve licença maternidade? Sim, teve várias cooperadas que trabalharam até os 9 meses, né, para ganhar o bebê e ficaram esses 6 meses afastados. Então essas são algumas das hipóteses em que a gente consegue enxergar para onde vai os 20% que a gente recolhe de previdência. São nesses momentos que ela está falando, quando as pessoas mais precisam, a Seguridade está ali porque a gente pagou todo mês. Todo mês. Mais ou menos é isso, né? E isso. Tem que pagar todo mês, não dá para falhar porque se falha e acontece alguma coisa, a gente pode não ter direito ao auxílio. Para que a gente possa gozar do benefício, para a gente possa buscar o dinheiro, para que a gente possa ficar sem trabalhar e receber, a gente precisa ter tido a contribuição todos os meses. Então, Marcele, quando tu começou, tu falou sobre aposentadoria. A aposentadoria é uma questão bem importante na vida de todo mundo. Todo mundo pensa em se aposentar, pelo menos eu penso em me aposentar e tu. Sim. Então, assim, o que acontece no caso dos catadores? Como a gente sabe que é muito difícil a manutenção, e nós estamos falando de uma categoria que começou em 2002, tudo isso é muito novo. Sim. A gente não tem catadores que contribuíram com a quantidade de tempo suficiente para já terem se aposentado. Mas a gente sabe o quanto é difícil manter as pessoas dentro do galpão, dentro da cooperativa e associadas. A gente sabe como as pessoas custam a aceitar a gente recolher a previdência, mas o que acontece? Assim como o nome catador, a profissão, a categoria entrou no censo do IBGE, e a gente pode marcar um X na nossa profissão, se a gente recolher a previdência dos catadores e isso existir em números para o governo, em algum momento a gente vai poder dizer, nós somos tanto, nós contribuímos por tanto tempo e a nossa contribuição é dessa ou dessa maneira. Se a gente não tiver dados, se a gente não tiver número e a gente não tiver como comprovar as coisas, a gente não vai poder brigar pelos nossos direitos. Então, efetivamente, é complicado para que um catador
hoje consiga se aposentar, porque vai exigir muito tempo de contribuição e com essas dificuldades todas que a gente se depara todo o tempo, fica complicado. Mas o que é importante? Que a gente recolha a Previdência, para que a gente tenha números e para que a gente possa ir buscar os direitos que a gente tem. Se não tiver registro e se não tiver comprovante, a gente não consegue nada. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que trabalhar muito forte para que todo mundo tenha consciência de que a Previdência é fundamental, mesmo que a gente não enxergue o benefício na mesma hora, mesmo que a gente ache que é um dinheiro que não vai voltar, porque ele pode voltar e a gente precisa ter os instrumentos para cobrar que ele volte. Então, sim, é uma batalha, sim, é uma luta, mas como todas as outras, a gente não pode desistir e tem que insistir em linha reta, certo? Sim. Então, assim, por mais que seja complexo, que seja difícil a gente falar em aposentadoria, a gente tem que falar. A gente tem que falar em receber pelo trabalho, a gente tem que falar sobre ser uma categoria e a gente tem que falar sobre ter direitos. E poder planejar o futuro é um direito fundamental, principalmente pra gente que trabalha com o tipo de trabalho que a gente trabalha. Então é nesse sentido só que eu queria conversar contigo para que todo mundo tivesse isso muito claro. Se a gente não contribuir para a Previdência, a gente vai ter zero direitos. Então a gente precisa disso e todo mundo precisa saber. É o que a gente tem hoje. Bom, gente, agora é atividade programada. Galera, confira se seu INSS está sendo pago. Vá na sua cooperativa, entre no escritório e confira com seus colegas. Tenta saber da gestão, como funciona o pagamento, se está tudo certinho e ok, bola para frente. Qualquer coisa, procura no Meu INSS, porque tu consegue ver sozinho também pelo aplicativo.